nós estamos na nossa reta final da matéria disciplina bíblica. Está acabando, na verdade acaba semana que vem. Pastor Paulo fará uma mensagem na semana que vem, recapitulando e fechando tudo o que aprendemos aqui sobre disciplina bíblica. Até aqui, nós aprendemos o que é disciplina bíblica. Até aqui nós aprendemos o porquê isso é importante. Até aqui nós aprendemos o propósito da disciplina bíblica, como ela surge na Bíblia. Nós aprendemos o que Jesus diz sobre disciplina bíblica. Nós aprendemos o que o apóstolo Paulo ensina a respeito da disciplina bíblica. Nós aprendemos o que a ceia do Senhor nos ensina. E que a ceia do Senhor, ela nasce com o apóstolo Paulo, ordenando isso a nós ali, por meio de Jesus, obviamente, num contexto de disciplina bíblica também. No entanto, na semana passada e hoje, nessa reta final, nós estamos separando um momento para noções práticas de como a disciplina bíblica deve afetar a mim e a sua vida. Noções do dia a dia, em como eu me relaciono com todos os princípios que eu tenho aprendido até aqui. Por que isso é importante? Porque é necessário aprender o conteúdo bíblico, mas também aprender a aplicá-lo no nosso dia a dia. Senão, nós ficamos como a esteira da casa da minha avó. Eu me lembro que há uns 15 anos, a minha avó, ela decidiu comprar uma esteira. E ela comprou a tal da esteira. E faz 15 anos, eu nunca vi a minha avó andar daquela esteira. Nem ela e nem meu avô. Eu vejo naquela esteira roupa, eu vejo naquela esteira, até copo eu já vi na esteira, copo. Eu vejo naquela esteira, aquilo é um depósito, aquela esteira é um depósito. Eles usam a esteira para tudo, menos para a sua função. E aí, esses dias eu fui falar para o meu avô que eu estou um pouco acima do peso, o Silas foi embora, 2 filhos, acaba comendo demais. E eu cheguei no meu avô e falei: vô, preciso dessa esteira, você não usa? Claro que eu uso, ela é muito útil. E aí eles já chamaram o técnico porque o leitorzinho da esteira quebrou. Aí o técnico disse: quebrou porque vocês estão colocando caixa pesada em cima. E não é para isso que ela serve. A roldaninha que faz tudo funcionar quebrou. Quebrou por quê? Porque tem gente que senta na hora de conversar e senta ali e fica conversando, porque a esteira fica simplesmente no meio da sala. Ou seja, não serve para nada essa esteira. Aliás, ela serve sim, né, gente? Mas ela não serve para o seu propósito. E a disciplina bíblica, quando ela não é colocada em prática por nós, no nosso dia a dia, ela é como essa esteira. Muito se fala talvez em igrejas, e há noções sobre disciplina bíblica, mas pouco se vê nos dias de hoje isso acontecendo. Pouco se vê isso na vida do cristão. E é por isso que isso é importante, porque senão nós temos um assunto que é muito importante, um assunto que é muito ressaltado na palavra de Deus, que é muito martelado, e nós usamos para tudo, menos para que isso afete o nosso coração. Na semana passada, nós aprendemos estratégias práticas que nos auxiliam, que auxiliam todo cristão a conseguir obedecer a tarefa dada por Deus na correção dos irmãos. Na semana passada, nós aprendemos, de modo muito prático, como nós podemos confrontar alguém. Como nós podemos confrontar alguém? Eu preciso falar com alguém que está em pecado. Como eu faço isso? Nós aprendemos isso de modo muito prático na semana passada. Hoje, nós aprenderemos estratégias práticas de como lidar com a confrontação quando ela tem como objetivo me corrigir. O tema nosso hoje é o seguinte: fui confrontado, e agora? Fui confrontado, e agora? O que fazer diante da confrontação? Como a palavra de Deus nos ajuda quando nós recebemos críticas, por exemplo, quando alguém diz algo a nosso respeito, como eu reajo diante disso? Ok, nós temos basicamente 2 modos de reagir à repreensão.
Dois modos de reagir à disciplina bíblica. Então, reações pecaminosas. Esse é um primeiro modo de você reagir. De que forma? Desprezando a repreensão. Abra sua Bíblia comigo em Provérbios. Provérbios, capítulo 1, versículo 29 a 31. Fui confrontado. E agora? Você tem duas opções. Reagir de modo pecaminoso, que é o modo como nós veremos nesse momento. Um modo pecaminoso de agirmos é desprezando a repreensão. E Provérbios capítulo 1, versículo 29 e 31 nos ensina. Gente, o livro de Provérbios, que é o livro que baseará os versículos que leremos aqui, ele é um livro escrito a respeito da sabedoria que Deus concedeu a Salomão. Salomão escreve Provérbios com o objetivo de ajudar-nos a sabedoria que é o temor do Senhor, e com o objetivo de nos corrigir também. O livro de Provérbios é uma série de princípios que nos corrige, nos exorta. E olha só o que diz Provérbios capítulo 1, versículo 29 a 31. Visto, uma vez que, já que vocês desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor, não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência, comerão do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações. Olha o que o capítulo 1 de Provérbios diz a respeito de quem recusa a disciplina. Quem recusa a disciplina, quem recusa uma crítica, quem não a acolhe, não a absorve, não a trata de modo correto, está desprezando o conhecimento e está recusando o temor do Senhor. E quando você recebe uma crítica, quando você recebe uma repreensão, e você a despreza, você está sujeito às consequências do seu próprio ato e ao sofrimento disso na sua vida. Isso é pecaminoso. Uma das reações diante da crítica, diante da disciplina, é você desprezá-la. E isso, Provérbios diz, ser pecaminoso. Uma outra forma de você reagir diante da disciplina é você recusar a disciplina, é recusar a repreensão. Olha lá comigo Provérbios capítulo 10, 17. Provérbios 10, 17. Diz assim: quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha outros. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: quem recebe a crítica, a disciplina, e lida com ela, e busca lidar com ela de modo positivo, esse encontra caminho para a sua vida. Mas aquele que recusa a crítica, que recusa a repreensão, aquele que não, isso não é para mim, esse descamba. A sua vida toma caminhos tortuosos. A sua vida toma caminhos tortuosos. É o que diz Provérbios. Uma outra forma de você reagir pecaminosamente à crítica, à disciplina, é você odiar a repreensão. Provérbios 15, 9 e 10. Olha só o que diz, Provérbios capítulo 15, versículo 9 e 10. O Senhor detesta o caminho dos ímpios, mas ama quem busca a justiça. E há uma severa lição para quem abandona o seu caminho: quem despreza a repreensão morrerá. Morrerá. E talvez a sua versão esteja escrito o seguinte: quem odeia a repreensão morrerá. Tá bom? Quem odeia é quem não a acolhe. E esse morrer aqui é o sentido de pena. A pessoa que recebe uma crítica, a pessoa que não sabe lidar
com os defeitos que alguém está levantando dela mesma, essa pessoa colhe penalidades na sua vida. Essa pessoa traz para ela implicações severas e negativas. Ok. Mas você disse que seriam lições práticas? Eu não estou entendendo isso como lição prática. Tá bom, eu sei que eu não posso desprezar a repreensão, eu sei que eu não posso recusar a repreensão, e eu sei que eu não posso odiar a repreensão, mas cadê a lição prática nisso? É isso que nós vamos ver agora. O que eu fiz agora foi extrair 5 aplicações que nos ajudam a mostrar quando eu desprezo, recuso ou odeio a repreensão. Gente, nós poderíamos pensar 1 milhão de formas. Eu selecionei 5 que sejam aplicáveis a nós. Quando eu recuso, desprezo ou odeio a repreensão? Quando eu pressuponho que Deus não pode usar a pessoa que está confrontando, visto que também ela tem deficiências próprias. O que eu estou querendo dizer com isso? Você está vindo me confrontar? É sério? Você? Quem é você? Não, peraí, eu acho que eu estou entendendo errado. Você está vindo dizer que eu fiz isso e aquilo? Olha para você, cara. Você olha no espelho. Você é tão pecador, se não mais do que eu. Eu não escuto não. Eu recuso. Eu não escuto. E essa atitude é pecaminosa. Porque quando eu pressuponho que a pessoa que me confronta, ela precisa ser melhor do que eu tampo os meus ouvidos para aquilo que Deus quer me ensinar. E isso não é bíblico. Falhas de caráter naquele que o repreende não podem ser usadas como desculpa para você recusar a repreensão. O fato da pessoa que está vindo a você ser talvez pior do que você naquela área, não faz da crítica algo ilegítimo. Nós vamos entender isso. Porque muitas vezes o irmãozinho vem falar comigo, e por mais que ele tenha a trave seja muito grande no olho dele, eu preciso ouvi-lo, porque Deus pode falar por meio dele. E nós não podemos desprezar quando isso acontece. Nós não podemos pressupor que a pessoa tem que ser melhor do que eu. Não, ela tem que ser melhor do que eu. Se ela não for santa, ninguém vai te repreender. Ou seja, existem pessoas que às vezes têm os mesmos problemas que nós, que nos confrontam, e nós precisamos ser humildes para ouvir. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Ok, quando eu desprezo e recuso, eu odeio a repreensão. Quando eu penso que se a pessoa que me está confrontando tem uma atitude errada ao fazê-lo, não é preciso lhe dar ouvidos. Não, o negócio é o seguinte: você gritou comigo, você fez do jeito errado. Você não chamou lá uma pessoa, como Mateus capítulo 18 diz, outra pessoa, e veio falar comigo. Você veio do jeito errado e você me xingou. Então eu não escuto. Eu não estou nem aí para o que você falou. E o que você falou eu recuso. Eu não aceito. E isso também não pode ser desculpa para a gente. Ninguém está dizendo que a pessoa que está confrontando você, ela pode andar errado, ou que ela pode fazer da forma errada. Mas nós estamos olhando para nós nesse momento. E ainda que a pessoa esteja errada, viva caminhos tortuosos, ainda que a pessoa ela tenha uma atitude errada no jeito de falar com a gente, Deus ainda assim é soberano e pode nos ensinar por meio da repreensão. Isso se dá muito dentro de casa, com os filhos, com a esposa, em discussões, em que nós dizemos, não vou nem ouvir, e nós deixamos de dar ouvido, muitas vezes, para aquilo que Deus quer falar ao nosso coração. Alguém que entende a crítica de modo sábio, ele não leva em conta a pessoa que está fazendo a crítica, não leva em conta a sua atitude, ele não leva em conta se a pessoa tem um moral maior ou não,
Ok? Quando eu desprezo, recuso e odeio a repreensão. Ah tá, isso aqui é a ideia de, sai para lá, não é bíblico, não estou nem aí. Quando eu desprezo, recuso ou odeio a repreensão? Quando eu considero a repreensão pequena demais para merecer minha atenção. Você já viu a sua esposa dizer para você assim? Você deixou de novo a toalha em cima da cama. De novo você deixou a toalha em cima da cama? Seu homem nojento, pega a toalha, pendura lá, faz isso. E aí você diz o seguinte: mas isso é tão pequeno, mas não deixa de ser uma repreensão. Isso é pequeno demais, por favor. Não, isso não faz sentido. É repreensão. Sua esposa pede para você um beijo no rosto quando você sai de casa. E ela briga com você toda vez que você não dá um beijinho nela quando você sai de casa. Quando você não diz eu te amo. Esse é um modo também que Deus está trabalhando no seu coração e você pode ouvi-la. Muitas vezes nós ouvimos a repreensão e nós não damos bola. Isso aqui não faz, não tem porquê. Gente, eu vou contar porque ele não está aqui. Eu tenho muita dificuldade, tenho mesmo, gente. É uma luta para mim lidar com detalhes básicos da lei de trânsito. Por exemplo, depois das 11 da noite, é comum eu chegar em casa, era comum, eu chegar em casa, a minha rua é uma mão só, e eu tinha que dar toda uma volta para chegar em casa. Eu subia Tabajaras, minha rua é na Potiguaras, eu tinha que dar toda uma volta para poder chegar em casa. Eu via de regra, era muito tarde da noite, eu subia Tabajaras, eu virava na contramão na Potiguaras, não tinha ninguém e entrava ali, e fiz isso algumas boas vezes, até que um dia, eu estou chegando do futebol, subindo a Potiguaras, subindo a Tabajaras, vou virar a Potiguaras, e aí eu dou de cara com quem? Com o Zeca da Magali. E do lado dele está o Felipe do Fábio. Isso faz tempo, o Fábio estava aqui ainda. Aí o Felipe do Fábio sai na janela e fala assim: ê pastor, hein? Eu dou aquele sorriso amarelo para ele. Falo, tarde, né? Perigoso, ladrão, assalto. Pequeno, talvez no próximo ponto a gente tenta levantar justificativas, mas eu estava errado. Aí, como se não bastasse, gente, esse já foi mais recente, foi aí que eu decidi parar, largar as drogas, tá bom? Foi aí que eu parei com tudo. Num mais recente, minha filha recém-nascida, a segunda, então foi muito recente, eu estou indo para casa, a Sara está na cadeirinha, sem cinto, eu estou dirigindo, com cinto, estou certo, e a recém-nascida no colo da Aline na frente. Aí eu viro, o Zeca é o meu espinho na carne, porque é o seguinte, eu moro na Potiguaras, e a clínica dele fica na Terenos, então eu sempre tenho que passar na frente da clínica dele para poder ir para minha casa. Então eu passei ali, estava o Zeca, a Magali, o Pedrinho, tudo na frente da clínica, tudo rindo, brincando, fechando a clínica. Ô Renato, para aí! A hora que ele para, ele vem no carro. Aí ele olha, Renato, se você bater o carro, a menina vai morrer, Renato. E estava a Aline com a neném no colo, a Sara sem cinto, com as pernas para cima, e eu. Aí o Pedrinho falou assim: papai, tem que usar cinto, né? Tem, Pedrinho, tem que usar cinto. Não, ali, gente, eu falei: Deus, sério, é brincadeira, mas parece brincadeira, mas eu falei: Senhor, eu preciso mudar isso na minha vida. Eu preciso respeitar isso, encarar isso como algo que o Senhor está querendo falar comigo. E, gente, a Sara agora usa cinto, a pequenininha não cabe, o negócio é enorme para ela, e tá ela lá com cinto, coitada, não tem nem espaço para o olho dela, mas a gente coloca cinto. Se você me encontrar na rua qualquer dia, olha, eu vou estar usando cinto, estou lutando para isso, tá bom? Mas são coisas simples, que às vezes eu falo: não vou dar atenção para isso. Sério? Que legalismo é esse? Não precisa disso, gente. Eu vou ter que usar cinto de segurança, virar à esquerda. E outra, entre nós, né, gente? É muito difícil andar assim, Tupã, né?
É complicado. Gente, mas isso é como eu lido com uma disciplina, é como eu lido com uma repreensão. Eu preciso ter o meu coração humilde para entender isso. Eu sou um cristão, eu tive minha vida transformada pela graça. Isso precisa ter efeito nisso também. E eu estou dando exemplo para mostrar para vocês que é difícil mesmo, é muito difícil para mim. Tá bom? Ok. Quando eu desprezo, recuso e odeio a repreensão? Quando eu deixo de identificar a atitude que há por trás das palavras e ações às quais a pessoa está reagindo. Abra comigo a sua Bíblia em Lucas capítulo 9, versículos 51 a 56. Lucas 9, 51 a 56. Nove, 51 a 56. Diz assim: aproximando-se o tempo em que seria ele levado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia a Jerusalém. Aqui a velha rixa que havia entre judeus e samaritanos. Há um grupo de judeus indo para Jerusalém, passando por Samaria, não vamos nem conversar com esses caras. Eles são judeus, estão indo para Jerusalém, samaritanos e judeus não se dão. Ao verem isso, versículo 54, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, espera aí, quem esses samaritaninhos pensam que são? O Senhor quer que nós façamos, Deus? Queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Deus, vamos meter fogo neles. Onde já se viu eles fazerem isso com a gente? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu dizendo: vocês não sabem que espécie de espírito vocês são? Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E foram para o outro povoado. O que eu quero tirar de princípio aqui? Que quando nós lidamos com uma situação que nos ofende, que nos machuca, nos critica, nos repreende, eu preciso saber quem eu sou, por que eu existo, eu preciso saber diante de quem eu estou. Naquele caso, os apóstolos ali, os discípulos, eles são pessoas que estão em nome da salvação, eles estão anunciando o Evangelho, eles precisam ter isso em mente, eles não estão ali para condenar, eles estão diante de um povo que está cego pela barreira do ódio e da rixa, e eu preciso saber lidar com isso. Diante de acusações que vêm contra mim, eu preciso ser humilde para entender quem eu sou, a maneira como eu tenho que viver o meu cristianismo e responder de forma adequada. Jesus ensina isso. Ok, mas eu quero mostrar para vocês a top 1 do gabinete pastoral. Essa aqui, olha, nós pastores temos a difícil missão de, muitas vezes, confrontar pessoas. A verdade é que tem muito crente que não faz o seu papel, aí sobra para a gente. E essa é a parte chata, gente, do ministério pastoral. Essa é a parte que você quer fugir, mas você não pode fugir, que é confrontar a pessoa. E eu recuso o desprezo e odeio a repreensão quando eu tento justificar, criar desculpas a respeito do meu comportamento. Eu sou assim mesmo. Eu sou durão mesmo. Eu brigo com todo mundo. Por quê? Porque está errado. E eu não estou nem aí. Enquanto não mudar, pastor, eu não vou mudar o meu jeito. Eu estou agindo assim, porque eles são assim, então eu vou ser assim. Gente, o que eu escuto disso no casamento, envolvimento ministerial da igreja, eu vou mudar no meu casamento? É ela que tem que mudar. Você sabe por que eu faço isso?
Eu faço isso porque ele é assim, ele é assado, ele fez isso, meu filho fez isso, meu filho fez aquilo. Enquanto eles não mudarem, eu não vou mudar. E o que eu estou conversando com a pessoa é que ela tem que mudar a atitude dela. Mas ela justifica a atitude errada dela por causa dos outros. Não entendeu o que é disciplina bíblica, não entendeu o que é repreensão. Aí você tem que criar uma briga dentro de um gabinete pastoral. A pessoa quer sair de lá te matando, pulando no seu pescoço, porque ela justifica a crítica. Vocês já ouviram aquela pessoa que diz assim: olha, eu sou sincero, viu? Eu falo mesmo, e eu já falei para a pessoa, e então ela faz fofoca e fala mal do outro, porque ela já falou para a pessoa, ela acha que ela pode falar para todo mundo. Não, eu sou sincero mesmo. Eu já falei para o Felipe, Felipe, sua calça está muito justinha. E agora eu falo para todo mundo: Felipe está com a calça justinha. Falei mesmo, falei. Eu sou transparente, falei com ele. E aí eu justifico os meus erros na ideia de que eu sou justiceiro, eu sou transparente. Nem reparei se sua calça está justinha, tá bom, Felipe? É provável que esteja, mas eu não reparei. Aí eu uso essas coisas para ficar justificando que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou bom. E não entendeu, não é esse espírito, não é essa atitude, espírito, estou me referindo à atitude, que a palavra de Deus ensina para nós. Gente, puxa, eu vim hoje de manhã para aprender essas coisas, para ouvir essas coisas. Nós precisamos desenhar como precisamos reagir enquanto crentes. E eu vou recapitular aqui com você. Você vai ler comigo. Quando eu desprezo e recuso, odeio a repreensão. Quando? Estamos sentindo... Não, nós que não precisa. Gente, vamos ler com vontade agora? Estamos sentindo uma missa aqui, morto. Quando eu desprezo, recuso, odeio a repreensão. Quando... Amém. Esse povo lê bem, viu? Quando eu desprezo, recuso, odeio a repreensão. Ok. Quando eu desprezo, recuso, odeio a repreensão. Legal. E o último, quando eu desprezo, recuso e odeio a repreensão? Obrigado, gente. Muito bom, muito bom. Ok, essas são reações pecaminosas à repreensão. Quando você fizer isso, saiba, você está pecando. Você está desagradando a Deus. Você não está agindo de forma sábia. Ok. Como então a palavra de Deus ensina que devamos agir? Como agir de forma correta? Como? Ok. Quando eu me atento à repreensão. Vamos para Provérbios de novo? Provérbios capítulo 1, versículo 23. Provérbios 1, 23. Se acatarem, se atentarem, e essa palavra no hebraico é a mesma palavra que eles usam para arrependimento. Se vocês se arrependerem, se vocês se atentarem, e isso mudar o coração de vocês, diante da minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria, e lhes revelarei os meus pensamentos. Gente, ouvir críticas faz com que Deus fale conosco, que Deus revele aquilo que Ele quer de nós, para nós. Às vezes você vive orando: Deus, fala comigo, mostra a tua vontade para mim, mas a tua esposa está falando, teu marido está falando, teus filhos estão falando,
o pastor na igreja está falando, seus irmãos estão falando, a igreja está falando, está todo mundo falando, mas você não é sensível às circunstâncias à sua volta para aprender o que Deus quer que você mude. Tem um monte de crente, que vive igreja há anos, com pecados de estimação, justificando seus pecados e não dão ouvidos à repreensão. Nós precisamos dar ouvidos à repreensão. Essa é uma forma correta de agir. Ouvir a repreensão. Provérbios 15, 21. Provérbios 15, 21. Desculpa, eu editei errado, é 31. Provérbios 15, 31. Diz assim: quem ouve a repreensão construtiva, terá lugar permanente entre os sábios. Ou seja, sábio é aquele que presta atenção numa crítica a seu respeito. Tem gente falando alguma coisa de você? Olha, ainda que o que a pessoa esteja falando esteja sendo feito da forma errada, a pessoa seja pior, ela é mala, escuta, porque Deus pode trabalhar em coisas aí, e você pode aprender e se tornar mais sábio. Saiba ouvir o que está acontecendo, isso gera conhecimento. Uma outra forma correta, acatar a repreensão. Provérbios capítulo 13, versículo 18. Provérbios 13, 18. Quem despreza a disciplina, passa vergonha. Vocês já viram aquela pessoa que todo mundo sabe que ela tem aquele pecado de estimação, já conversaram com ela, já a confrontaram, mas ela não escuta, e todo mundo olha para ela e diz: puxa vida, fulano é desse jeito. Todo mundo pensa. Por quê? Porque provavelmente essa pessoa, ela nunca deu ouvidos àquilo que ela precisava melhorar. Ela se fecha no mundo dela, e porque isso é minha personalidade, e ela passa vergonha, ela difama o evangelho, ela é uma vergonha para a igreja, porque ela despreza a disciplina. Mas olha só a atitude correta: mas quem acolhe, quem acata, quem guarda a repreensão, recebe tratamento honroso. E honra aqui não está relacionado a ser perfeito, honra aqui está relacionada a ser humilde. Quantas vezes eu não vi irmãos da igreja receberem uma repreensão e serem humildes, de dizerem: não, realmente eu preciso melhorar, eu preciso lidar com isso, eu preciso lidar de forma sábia com isso, e a pessoa mudou, e isso traz honra para ela. Puxa, eu louvo a Deus pela vida do irmão Beltrano, porque Deus mudou o seu coração, ele era um homem assim, ele abandonou o pecado, e hoje ele é uma bênção. Essas são formas corretas da gente reagir à disciplina. Mas vamos pensar de modo prático também? Quando eu respondo de modo correto à disciplina? Quando eu agradeço a soberania de Deus que há por detrás da repreensão. Gente, quando você ouvir uma crítica, e eu vou dizer para você, enquanto pastor de jovens da igreja, eu já recebi muita crítica, e eu estou há 5 anos aqui, há 4 anos e meio como pastor de jovens, e há 6 meses como pastor junto ao Paulo. Em 6 meses, eu nunca ouvi tanta crítica a meu respeito como eu ouvi em 4 anos e meio. Impressionante. Em 4 anos e meio eu ouvia também, né, gente? Sempre escuta um irmão sair. Ninguém procura e fala, mas você sempre escuta. É porque o fulano comentou, um outro veio. Você escuta a crítica, não tem problema com isso. Mas bastou o Silas sair. Tudo que o pessoal criticava ele vinha para mim, vem para o Paulo. E a gente escuta muito. Gente, vocês não sabem como o pastor escuta crítica. Mas sabe o que eu faço? É um desafio meu e do Paulo. Quando alguém chega e fala: a igreja está assim, assado, os pastores são isso e aquilo, a gente ora.
Paulo, vamos orar. Renato, vamos colocar o nosso joelho no chão. Vamos orar a Deus para que, independente do que estejam falando ou quem, vamos ver o que Deus quer falar conosco por detrás disso. Vamos ver o que a gente tem para melhorar. Vocês sabem, nunca algum de vocês chegou para me repreender e eu não deixei de orar por aquilo, pedindo para que Deus, se fosse de fato aquilo, transformasse meu coração. Por mais que às vezes a crítica a gente saiba que vem completamente, na maioria das vezes, nós sabemos que é contaminada por egoísmo, vaidade, coisas que não são verdade. Mas um modo bíblico de reagirmos à crítica é orar por isso. Deus, obrigado porque ministério pastoral é isso aí mesmo. Não quer ter flechada? Se enfia, se esconde no meio do povo. Agora me ajuda a ter sabedoria e bom senso, para ver se isso aqui que está acontecendo é fruto mesmo da minha negligência, da minha burrice, ou se de fato é algo que eu tenho que lidar e saber lidar. Então agradeça a Deus pela toalha que você deixa em cima da cama, e às vezes você precisa melhorar, precisa saber levantar o bumbum do sofá, pendurar a toalha, faz parte. Ok. Quando eu respondo de modo correto, quando eu pergunto a mim mesmo, o que ele realmente está querendo dizer? Porque às vezes o Felipe veio falar comigo, mas ele foi tão grosso e fez de jeito errado, que eu tenho que perguntar, o que o Felipe quis dizer? Puxa, talvez por detrás daquela acusação, não seja o que a pessoa está falando, mas seja algo que eu sei o que é, eu sei lidar com aquilo, eu preciso encarar aquilo de modo correto. Então faça essa pergunta. Ouviu dizer? Você é muito mala, você é um casca grossa, ninguém gosta de você. Antes de você dizer, não, eu desprezo isso, ora, e depois de orar fala assim, puxa vida, o que esse pessoal está querendo dizer quando eles dizem que eu sou mala? O que esse pessoal está querendo dizer quando eles dizem que eu sou grosso? Que eu sou um sem educação? Que eu sou metido? Tenta descobrir se há por detrás algo que pode ser edificante para a sua vida. Ok. Quando eu respondo de modo correto à repreensão, quando eu agradeço pela repreensão com singeleza de coração, não tem como eu não citar, eu tenho que citar as minhas experiências, porque eu prefiro me expor do que expor qualquer um de vocês. Teve uma vez, gente, que eu preguei domingo à noite, eu vou confessar o meu pecado, não vou falar o que aconteceu, até tomar água, faça um suspense, chama sua atenção, isso é igual para o intervalo na televisão, né? Eu estou vendo o Lino aqui, o Lino lembra disso. Teve uma vez que eu fui pregar, recentemente, eu preguei sobre, quem que eu preguei mesmo? Foi o Pedro, o apóstolo Pedro, e eu citei os 4 tipos de amor, e num momento, eu falei do amor eros, e eu, como diz a música, no calor desse lugar, eu falei que o amor eros era aquele amor do apetite sexual, tal, e eu usei o exemplo da cachorrinha, do cachorrinho. Foram 10 segundos da pregação. Durante a semana, alguém me procurou. Gente, que eu ouvi por causa desse cachorro. O Lino sabe porque eu compartilhei com ele, o pessoal do Conselho Pastoral. Sabe o que eu fiz? Um irmão veio me dizer, olha, a pessoa ficou chateada, você pegou pesado. Eu falei, puxa vida, Senhor, nossa, aquilo dói o coração. Eu liguei para a pessoa e fui até ela. Falei, meu irmão, puxa, fulano me disse que conversando com você, nem foi sua intenção, mas você relatou que estava chateado com o pastor, porque foi uma falta de respeito ter falado aquilo. E olha, de coração, eu quero te agradecer, porque
eu preciso tomar mais cuidado com o que eu falo. E se isso te ofendeu, um público de quase 1000 pessoas, não deve ter sido só você. Então eu queria te pedir perdão. Eu queria dizer que eu vou me controlar mais quando eu estiver pregando, às vezes eu estou empolgado. Eu errei. Se isso te ofendeu, eu errei. Me perdoe. Eu só não quero que isso atrapalhe você de me ouvir em outras situações. Eu não quero que isso cale a voz do Espírito Santo de Deus quando eu estiver pregando diante da sua vida. Gente, no domingo seguinte, na verdade a pessoa ficou constrangida. Pastor, não, ficou vermelha, queria se enfiar debaixo da mesa e tal, e a gente orou, a gente se abraçou, e aí ela no domingo seguinte veio, me deu um abraço, e agora todo culto, a pessoa, passa por mim, e ela faz assim, ó, Deus abençoe, tenho orado por você. Eu ganhei um amigão, ou amigona, eu ganhei uma amigona, gente, ganhei mesmo, muito legal. Outro dia, depois de uma pregação, agora também assim, eu vou falar para ela, está forçando a barra agora, porque depois de uma pregação ela mandou uma mensagem, obrigado pela mensagem de hoje, acho que ela ficou tão constrangida. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu fui lá e gente, talvez você diga, pastor, por favor, isso aí, e eu fui, entendi e vou tentar melhorar, e não vou mais falar do cachorrinho. Vou falar de outras coisas de cachorro, mas entendeu? Enfim. Tá. Isso não estava no script. Tá. Quando eu respondo de modo correto a repreensão? Quando eu pergunto a mim mesma, Senhor, puxa, o Senhor me deu uma responsabilidade grande junto ao Paulo. Pastorear essa igreja. Como que essa questão do cachorrinho pode fazer com que eu seja um servo melhor? Tem lição por detrás disso. E Deus ensina. Deus dá crescimento, isso traz amadurecimento para nós. Como que diante da crítica que você escuta sobre você, você consegue entender que é Deus falando para você? Isso é importante. Como? Ok. Quando eu respondo de modo correto, último lugar, se a repreensão for legítima, eu tomo medidas para corrigir o problema. É quando eu abandono, é quando eu crio meios práticos de não cair naquele erro de novo. Agora, quero dar uma dica para você. Quando eu sei que a repreensão é legítima ou não, usa Provérbios 15, 22. Na multidão de conselheiros, há sabedoria. Puxa, alguém disse que a minha calça está apertada. Pergunta para alguns irmãos de confiança. Irmão, vem cá. O Joaquim chegou em mim e disse que a minha calça está apertada. Você acha que minha calça está apertada? Entre nós aqui, eu te conheço, confio em você. Está apertada? Está apertadinha, hein? Foi difícil entrar nela, né? Eu tive que deitar na cama, puxar, minha esposa levantou atrás. Mas às vezes eu chego no Cacoal, deixa disso, é bem a cara do Cacoal, né? Deixa disso, Renato. Não, tá boa, calça tá linda, tá igual a minha, ó. Vou ficar com uma calça igual a sua, o Cacoal é sempre botando a gente para cima. Consulte. Puxa, estão dizendo por aí que eu sou, sei lá, um crente muito chato, crica. Consulta. Mas não consulta com aquelas pessoas que você sabe que vão ter medo de você. Pergunta para pessoas neutras que vão te ajudar. Pergunta para elas. E Deus fala aí. E se tiver legitimidade, ore a Deus e mude. Ore a Deus e mude. Ore a Deus e mude. Eu quero encerrar dando para você um desafio para a semana. Um desafio da semana. Converse com a sua esposa. Hoje mesmo, se possível. Converse com o seu marido. Converse com... Escolha uma pessoa de confiança sua, próxima a você. Um filho, um irmão da igreja que você confia muito, marido, esposa.
E diga para ele o seguinte: olha, o que você acha que eu preciso melhorar? O que você acha que eu, como seu pai, e como homem que você me observa, preciso ser diferente? Em quê? E aí você tem um desafio: só escutar. Só escutar. Depois que você escutou, você vai agradecer a Deus. Depois que você agradeceu a Deus, você vai perguntar a você mesmo: o que essa pessoa está querendo dizer com isso? Depois você vai agradecer a pessoa: obrigado. Obrigado porque você falou. E diga para ela: fala mesmo. Ah, não, acho que você não tem. Não, não, escreve. Qual coisa você escreve? O que eu tenho que melhorar? Aí depois você tem um tempo de oração. Deus, a minha esposa disse que eu sou egoísta. Como que eu posso melhorar isso de forma prática? E se você tiver dúvida, depois de perguntar para sua esposa, pergunta para sua filha também, para seu filho. Olha, mamãe disse isso, você acha que isso é verdade? Pai, eu acho. Então ore ao Senhor e mude. Amém? Amém, irmãos? Amém. Irmãos, a gente vive orando por avivamento, a gente vive orando para que Deus transforme os nossos casamentos, para que Deus... Eu não acho, sinceramente, eu não acho que vai ter um dia, num domingo à noite, Deus pode fazer isso, mas eu acho pouco provável, que no domingo à noite, vou estar eu ou o Paulo pregando aqui, e nós vamos fazer um apelo, vai vir todo mundo para frente, e o pessoal vai fazer igual o sermão de Jonathan Edwards, se agarrar nas paredes e com medo do inferno, declarar que Jesus é Senhor, e Deus vai causar um avivamento em Tupã. Eu não acho não, gente. Sabe onde que eu acho que Deus vai operar um avivamento? Quando a gente sair daqui, eu perguntar para minha esposa: o que eu preciso ser diferente? Como você pode ver mais Jesus na minha vida? E eu dizer: a partir de hoje eu tenho um compromisso com você. Toda vez que eu fizer isso que você está falando, você me confronta, eu vou orar a Deus, eu vou mudar. Aí Deus gerará um avivamento no seu povo. Não é estribuchando, pulando, fazendo farra aqui, gritando, acabar esse sermão de modo que você sai para cá chorando, e eu chame pessoas na frente. É saindo daqui com isso vivo e mudando lá fora. Aí sim, casamentos restaurados, caráter renovado, intimidade com Jesus, vida com Deus. Essa igreja que Deus tem para nós. Irmãos que vivem o Evangelho. Amém? Deus nos ajude, gente, a começar em mim, a viver esse avivamento, fora dessas quatro paredes. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque o Senhor é bom, e o Senhor nos dá formas diferentes de anunciar aquilo que o Senhor tem para nós. Deus, obrigado por essa manhã, obrigado pela Tua voz. Deus, nós temos desafios para hoje ainda. Nós temos desafios quanto à obra que o Senhor tem operado no nosso coração e no nosso caráter. Por isso, Deus, ajuda-nos a viver esse Evangelho, de modo que isso nos leve à transformação do nosso ser. Obrigado pelas repreensões, pelas críticas, que o Senhor as usa nas nossas vidas. Dê-nos, Deus, essa sabedoria, dê-nos essa honra, de podermos, por meio das nossas experiências, levarmos pessoas para mais perto do Senhor. Ajuda-nos que seja assim no nosso casamento, na nossa vida como igreja, nos nossos relacionamentos com filhos, no trabalho, que tudo, Deus, seja para a promoção do Teu nome em nós. Pois oramos, em nome de Jesus. Amém.